O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Sexo é tão proibido porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sônia. Bom dia, Júlio. Nós terminamos ontem a Via Sacra, 14 estações, foram 14 dias no Jardim da Igreja Matriz. Hoje começamos uma segunda parte de meditações da Quaresma, com as 7 últimas palavras de Jesus. Então nós vamos fazer hoje aqui a primeira palavra, que é: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. A gente olha para a cruz de Jesus e medita nas suas 7 últimas palavras. E vamos ter uma em cada comunidade. Hoje estamos aqui na comunidade de São Galvão, né? Eu peço que a Júlia fale um pouquinho da comunidade e a Sônia também. Verdade, gente, é muito triste a gente ficar com a comunidade fechada, né? Mas não tem outra solução, né? Para tentar barrar um pouco esse vírus que está aí. E a gente espera em Deus que logo a gente possa voltar, que aqui é a nossa casa, e a gente sente muita falta da nossa comunidade, de nossos irmãos, né, que sempre está com a gente sente muita saudade, muita falta de todos, né, as pessoas. A nossa igreja nasceu lá embaixo, a comunidade de São Galvão, no salão em frente à pracinha. Depois viemos para aqui, em 2015 a gente inaugurou essa igreja, uma bela igreja com banco, com tudo prontinho, presbitério, a imagem, tudo pronto. Hoje nós temos sala de biblioteca, temos artesanato, doamos cesta, ajudamos sempre as pessoas que precisam. Então, estamos na comunidade São Galvão, como disse aqui a Sônia. Essa comunidade nasceu em maio de 2007, né? E é uma comunidade de mulheres, né? Basicamente de mulheres, tem uns 4 homens, mas quem leva a comunidade são as mulheres, né? A nossa arrecadação média por mês, né, Júlia? É 150 reais de coleta, quando é batizado ajuda, né? E também sempre tem ali na fora uma mesa com doces, salgados que as mulheres trazem, a gente coloca para vender para ajudar um pouquinho também. Então hoje vamos meditar aqui, diante de Cristo. Essa igreja é a única imagem de Cristo ressuscitado, toda a nossa igreja é Cristo crucificado. E lembrar que é diante da cruz que nós meditamos as 7 palavras de Jesus.
Lembrar que o Frei Beto costuma falar que Jesus não morreu de hepatite numa cama e nem atropelado por um camelo numa esquina de Jerusalém. Ele morreu, foi preso, torturado e foi condenado por 2 poderes políticos, né? Os fariseus, os príncipes, os sacerdotes o acusavam de blasfêmia. Ele se diz filho de Deus. Isso levaram Jesus até os sumos sacerdotes. Depois levaram até Pilatos, que era poder político, dizendo que Jesus subvertia a ordem, agitava muito o povo e que se Pilatos não condenasse, não era amigo de César. Portanto, Jesus é preso, levado aos tribunais, torturado e condenado à morte na cruz. Eu vou tirar a máscara para ficar melhor a minha dicção, como estamos distantes, estamos nós 3 aqui, nós 4, né? Aí fica melhor para falar. O Senhor esteja com vocês. Então vamos ouvir a primeira palavra das 7 últimas palavras de Jesus. Lucas capítulo 23, 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo o sorteio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos deter então nessa primeira palavra de Jesus: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Eu me inspirei aqui e busquei nesse documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, documento importantíssimo, é uma encíclica. E aqui no capítulo 7 o Papa fala do perdão, da reconciliação e da paz. Em primeiro lugar, em muitas partes do mundo fazem falta caminhos de paz que levem a curar as feridas. Há necessidade de artesãos da paz, prontos para gerar com engenhosidade e ousadia os processos de cura de um novo encontro que seja de paz. Com o tempo todos nós mudamos e já não há espaço para diplomacias vazias, dissimulações, discursos com duplo sentido, ocultações, bons modos que escondem a realidade. Os que se defrontam duramente falam a partir da verdade, nua e crua. Precisam aprender a cultivar uma memória penitencial, capaz de assumir o passado para libertar o futuro das próprias insatisfações, confusões ou projeções. É aí que entra o perdão. O processo de paz é um empenho que se prolonga no tempo, é um trabalho paciente, de busca da verdade, da justiça, que honra a memória das vítimas que sofreram como Jesus e abre passo a passo para uma esperança comum, mais forte do que a vingança. Portanto, Jesus, vocês viram, perdoa os seus algozes, não vinga. É preciso procurar identificar bem os problemas que uma sociedade atravessa ou que uma família atravessa. Às vezes, na família, temos que exercitar o perdão e a paz. Então, identificar bem os problemas para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las também. Nunca há de ser circunscrito um caminho somente àquilo que pôde ter dito ou feito alguém, mas deve ser considerado pela promessa que traz em si mesmo, de melhorar, de mudar. É importante não fixar as pessoas naquilo que elas fizeram ou foram, elas podem mudar. Levantado entre o céu e a terra, Jesus pronuncia esse último sermão dessas palavras, num esforço de 7 vezes poder falar, buscando ar nos pulmões. Como muita gente hoje, né, busca ar nos pulmões com a Covid, poder falar alguma palavra. O Papa, no capítulo 7, fala sobre o perdão, mas eu queria, assim, chamar a atenção, porque tem muita coisa e o tempo é breve, para uma palavra sobre o que é perdoar, sobretudo perdoar aqueles que nos ofendem de uma forma comunitária. Estamos vivendo no Brasil uma grande falta de amor com o povo. Como se perdoa aqueles que não amam o povo, que não nos amam? O Papa fala literalmente: somos chamados a amar a todos sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que ele continue a oprimir e nem levá-lo a pensar que é aceitável o que ele faz. Pelo contrário, amar um opressor concretamente é procurar de várias maneiras que ele deixe de oprimir,
tirar-lhe o poder, que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Então acho que parece que é para o Brasil essa palavra do Papa, né? Eu queria assim trazer aqui para vocês uma carta feita por Leonardo Boff, Padre Lancelotti, outras pessoas, e muita gente assinou essa carta, uma carta aberta à humanidade. Vivemos tempos sombrios onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. O Brasil grita por socorro. Brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida estão reféns do genocida Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência do Brasil junto a uma gangue de fanáticos movidos pela irracionalidade fascista. Esse homem sem humanidade nega a ciência, nega a vida, nega a proteção à Amazônia, ao meio ambiente e nega a compaixão. O ódio ao outro é a sua razão no exercício do poder. O Brasil hoje sofre com o intencional colapso do sistema de saúde. Ontem, em 24 horas, morreram 2.439 pessoas. 2.439 pessoas brasileiras morreram em 24 horas no Brasil. Esse descaso com a vacinação, a gente conversava agora há pouco, né? O descaso com a vacinação, com as medidas básicas, medidas de prevenção, o estímulo à aglomeração, a quebra do confinamento, aliados à total ausência de uma política sanitária, criam um ambiente ideal para novas mutações do vírus e colocam em risco os países vizinhos de toda a humanidade. Assistimos horrorizados ao extermínio sistemático de nossa população, sobretudo dos pobres, dos quilombolas, dos indígenas e das pessoas que moram nas periferias. O monstruoso governo genocida de Bolsonaro deixou de ser apenas uma ameaça para o Brasil e se torna agora ameaça global. Apelamos às instâncias nacionais, Supremo Tribunal Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Congresso Nacional, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também às Nações Unidas. Pedimos urgência ao Tribunal Penal Internacional na condenação da política genocida desse governo que ameaça a civilização. Vida acima de tudo. Então eu vou repetir a frase que o Papa escreveu aqui na carta encíclica, né? Fratelli Tutti, sobre a questão do perdão. Não se trata de propor um perdão renunciando aos próprios direitos perante um poderoso corruptor. Número 241 da encíclica Somos Irmãos, todos irmãos. Somos chamados a amar a todos, repetindo o que eu falei no começo, a amar a todos, sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que ele continue a oprimir, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que ele faz. Pelo contrário, amá-lo concretamente é procurar de várias maneiras que deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Perdoar não significa permitir que continuem a pisotear a própria dignidade e a do outro, ou deixar que um criminoso continue a fazer o mal. Quem sofre injustiça tem de defender vigorosamente os seus direitos e os da sua família, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada por Deus que nos ama. Se um delinquente cometeu um delito contra mim ou a um ente querido, nada me impede de exigir justiça e garantir que essa pessoa ou qualquer outra pessoa não volte a alisar-me, nem cause a outros o mesmo dano. Cabe a mim fazer isso, e o perdão não só não anula essa necessidade, mas reclama essa necessidade. O importante é não o fazer para alimentar um ódio que faz mal à alma da pessoa e à alma do nosso povo, ou por uma necessidade doentia de destruir o outro desencadeando assim uma série de vinganças. Não é tarefa fácil superar a amarga herança de injustiças, hostilidades, desconfianças deixadas pelo conflito. Só se pode conseguir isso superando o mal com o bem. E terminamos.
todas as vezes, número 245, todas as vezes que aprendemos como pessoas e como comunidade a ter um objetivo mais elevado do que nós mesmos e os nossos interesses particulares, a compreensão e o compromisso recíprocos transformam-se em solidariedade. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Vamos rezar junto, Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essas 7 palavras de Jesus estão nos evangelistas, nos evangelhos, né? E são as últimas palavras que ficam muito na memória da gente. Eu estou me lembrando aqui das últimas palavras da minha mãe. Minha mãe morreu com 53 anos de idade, jovem ainda, né? Com câncer. Morreu no dia 20 de setembro de 1981. Eu tinha 1 ano e alguns meses de padre. E eu nunca esqueci, ela morreu dia 20, no dia 16 de setembro, mais ou menos 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, muito cansada, ela me chamou perto dela, pôs a cabeça no colo dela e ela me disse assim: eu terminei a minha missão de esposa e de mãe. Estava eu no quarto, o meu pai, Antônio, e a minha tia Freira, a irmã Cacilda Freira, que era irmã da minha mãe. Faleceu em 82 anos seguinte, a minha tia. Últimas palavras foram essas: eu não aguento mais tanto sofrimento. Cumpri minha missão de esposa e de mãe. Aí eu comecei a chorar, minha tia começou a chorar também. Ela ainda falou: vocês não creem na ressurreição? Que tipo de padre você é? Que freira que você é? Né? Eu não aguento mais, eu quero que Deus se lembre de mim. Daí, alguns poucos momentos, o câncer tomou conta, já estava metástase no corpo inteiro também, no cérebro. Ela ficou totalmente sem articulação de pensamento, foi para a UTI, ficou na UTI um dia, uma noite, faleceu. Então, as últimas palavras são recolhidas no sofrimento também, né? A gente participa do sofrimento da pessoa, sofrimento que a gente coloca como algo da vida. Muito sofrimento é da vida, da própria natureza humana. Outro sofrimento, como o de Jesus, foi fabricado. Volto a falar a frase do Frei Beto: Jesus não morreu de hepatite na cama e nem atropelado por um camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu por um sofrimento causado por 2 poderes, o poder político e o poder religioso. Então, convido a todos vocês para nos acompanhar nesses dias. São 7 dias, de segunda a sexta, menos sábado e domingo, nas meditações das últimas palavras de Jesus. Palavras entrecortadas pela dificuldade de respiração, que morrendo na cruz acaba morrendo sufocado sem ar, porque os braços puxam, né? E a pessoa fica totalmente sem ar. E também em comunhão com tanta gente no Brasil que está morrendo de falta de ar, falta de oxigênio, falta de leitos nos hospitais, né? Falta de incentivo para ficar em casa, falta de ajuda emergencial, falta de comida. Então são palavras muito queridas, muito sérias, que as pessoas vão pronunciando, ou não pronunciam às vezes, né? Não pronunciam, dá tempo, nessa hora de sofrimento, de morte. Até amanhã, se Deus quiser, às 6:30 da manhã, estaremos na comunidade aqui em cima, na comunidade de São Judas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, volte para nós o seu semblante, nos dê a paz, esteja à nossa frente para nos conduzir, atrás para guardar e proteger, que Ele encaminhe para o bem nossos dias, nos conceda saúde, bênção, paz e proteção para nós e para o mundo inteiro, especialmente para o Brasil. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz Ele mesmo que fez? Por que
eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você.